Então, pessoal, hoje vamos falar sobre o alvo da seleção natural, tá? Estamos na evolução, teoria da evolução, e a forma como se compreende a seleção natural é muito diferenciado para cada perspectiva do biólogo. E eu vou aqui apresentar algumas perspectivas com relação ao alvo da seleção natural. Mas o que a seleção, de fato, passo pleonasmo, seleciona? O que o ambiente, de fato, seleciona? Temos aqui 4 pontos sobre isso. Desde já, antecipo que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas será de muito proveito para aquele que está a desenvolver e a explorar a teoria da evolução. O primeiro ponto é sobre os genes. Para alguns cientistas, o ambiente seleciona os genes e não qualquer outra coisa que possam defender por ali ou dizer por ali. Veja, o gene é que programa o corpo, é que desenvolve o corpo. Então, faz sentido acreditar que tudo gira em torno dos genes. O comportamento que o indivíduo tem é, de forma básica, definido pela genética, pelos genes. Então, há um programa biológico, há um programa definido, e isso é feito pelos genes. O genoma do indivíduo faz o indivíduo. Então, se a natureza quiser selecionar alguma coisa, seleciona os genes que são bons, os genes que proporcionam boas características, e rejeitam os genes que proporcionam más características. Então, desse jeito que funciona. Lá na hora de se selecionar quais são os genes que serão ativados no desenvolvimento embrionário, a natureza opta por aqueles genes que vão ser ativados de modo a desenvolver características viáveis para a sobrevivência e reprodução do indivíduo. Bem, existe um outro ponto ainda aqui que não aceita a opinião dos genes e aceita uma visão mais do indivíduo. Então, é o indivíduo que se reproduz, é o indivíduo que interage com o ambiente, o que significa que se tivermos uma visão reduzida só aos genes, fica bem complicado, porque os genes em si não são alguma coisa, tá? Por exemplo, quem você será amanhã, isso não está tudo definido pelos teus genes. Depende da interação que você vai ter com o ambiente. Você e seu pai, por exemplo, podem ter tendência a uma enfermidade, tá? Vamos imaginar que todos tenham os genes do albinismo, que condicionam o albinismo. E isso não significa que o fato de teu pai ter um albino, você também, por necessidade, terá um albino em casa. Não. Às vezes será filho dos teus filhos. Mas por que aqueles genes que você tem, que o teu pai tem, foi ativado num dos filhos do teu pai, não foi ativado, por exemplo, em você, nem no teu filho? Porque os genes não são coisas necessárias. Por exemplo, no sentido de que se você tem, automaticamente esses genes têm que se manifestar. Não é assim que funciona. É necessário um outro aspecto, que é da interação com o ambiente. E é a influência do ambiente, seja interno, seja externo ao organismo, que vão fazer com que um determinado gene seja ativado e expresso. Então ele diz que se o ambiente tiver que selecionar alguma coisa, ele seleciona o indivíduo. Porque é o indivíduo que pode ou não ter asas, é o indivíduo que pode ou não ter aquele tipo de olho, aquele tipo de pele, pode ou não ter aquele tipo de enfermidade, é o indivíduo que pode ou não ter aquela característica que pode ser favorável ou não no ambiente em que ele se encontra. Ok. Mas existe uma outra posição que rejeita tanto a primeira como a segunda, que é chamada de seleção de parentesco. Como é que funciona a questão da seleção de parentesco? O ambiente seleciona de forma concreta uma determinada família.
um determinado clã ou então uma determinada linhagem. Veja como é que é. Entende-se que as pessoas tendem a desenvolver o altruísmo, o amor e tantos outros sentimentos positivos na sua própria família. É mais fácil você amar o seu pai do que o seu vizinho. Então significa que os genes da tua família, as características da tua família tendem a se preservar em relação ao relacionamento que você estabelece com outros indivíduos. E em geral as pessoas tendem a morrer pelas suas famílias, a se entregar pelas suas famílias. Então o que acontece é que a natureza ela faz seleção de linhagens, de famílias, faz seleção de parentes. Os indivíduos que possuem uma relação mais estreita, uma relação de parentesco, tendem a se preservar no ambiente, tendem a se manter no ambiente. Então você observa aqui, é mais fácil determinadas famílias se preservarem do que outras. As famílias que mantêm a unidade e tantas outras relações positivas no ambiente são preservadas. Ou seja, essa cultura de cooperação, a natureza percebe e preserva, e o indivíduo continua a existir, vai se reproduzindo, e esse tipo de linhagem ou parentes vai se preservando na natureza. Enquanto que aqueles que não têm relações positivas, têm relações desarmônicas, relações ecológicas negativas, esses serão destruídos pela natureza. Essa é a seleção de parentesco. Existe uma outra seleção que é a seleção de grupo. Ou seja, a natureza preserva, seleciona um conjunto de indivíduos que não sejam necessariamente famílias, mas que estabelecem relações ecológicas positivas. Quanto mais determinados grupos de seres vivos, de organismos, cooperam entre si, mais eles preservam. Por exemplo, se os seres humanos cooperam entre si, eles tendem a se preservar. Se os crocodilos cooperam entre si, tendem a se preservar. Por exemplo, você observa maior preservação nos seres humanos, né? No âmbito geral, nas abelhas, nas formigas e em outras sociedades de animais, do que noutros que estão sempre competindo por nutrientes, competindo por território, competindo por fêmea. Esse tende a se auto-excluir. Esses grupos tendem a se auto-excluir. Então, esses indivíduos, esses grupos não são selecionados. Imagina, por que nós estamos aqui, o Homo sapiens está aqui, e vários outros grupos, né, da espécie humana, por exemplo, vários outros gêneros Homo não estão aqui? Por que o Neandertal já não está aqui? Por que o Homo habilis já não está aqui? Por que tantos outros não estão aqui, mas nós, Homo sapiens estamos aqui? Talvez isso se explica por uma questão bem simples, pela cooperação. Nós fomos um grupo, uma comunidade que se preservou devido à cooperação, enquanto que outros não. Tá? Apesar de que existem outras abordagens. Esse é só um exemplo que eu estou a dar aqui. Então você tem aqui 4 visões sobre a seleção natural. O que o ambiente de fato seleciona? Os genes, o indivíduo, parentes, o grupo, o que é que seleciona? Então são vários pontos de vista. Você está a estudar biologia, você é livre. Eu poderia recomendar aqui alguns livros, como Genes Egoísta, de Dawkins, é muito bom, aborda sobre a perspectiva da genética. O Meyer, Ernest Meyer, está mais voltado para a perspectiva individualista, né? O indivíduo é que é selecionado. Agora, sobre a seleção de parentesco, de grupo, eu recomendo livros sobre sociobiologia. Eu não tenho certeza